Senhor presidente, meu colega de partido, deputado Sérgio Lobac, nobres colegas, senhoras e senhores, o governo envia para esta casa dois importantes projetos que estendem o estado de calamidade pública, que sabemos, por conta da grave crise econômica que assola o país desde 2014, e também o Fundo Estadual de Pobreza. E eu quero começar dizendo, posição unânime dessa casa, a importância da aprovação do fundo. O deputado Valdec, significa o aporte de mais de 4 bilhões de reais aos cofres do Estado do Rio de Janeiro, que significa 88% investidos em saúde e 21% na educação. Então, investir recursos nessa área significa, de fato, diminuir o impacto sobre os mais pobres. E essa é uma responsabilidade e, por isso, defendemos a extensão do fundo, a defesa do FECP até 2023. E, inclusive, tendo a anuência e a defesa de muitos dos deputados que, inclusive, não são da base do governo. E é por essa razão que ainda vamos debater, enfrentar as emendas, mas eu quero aqui reiterar a importância de que esse fundo seja aprovado, para que ele nos ajude, cumprindo os compromissos que foram acordados nessa casa e no Colégio de Líderes, que ele nos ajude a sair da grave crise que enfrentamos. Sobre o estado de calamidade, eu quero fazer alguns apontamentos. Desde 2014 nós enfrentamos uma grave crise no nosso país. E essa crise se deu também, entre outras questões, principalmente pelo advento de uma assodada e real corrupção em todo o Estado, mas se deu porque o Brasil enfrentou uma grave crise numa redução dos valores do barril de petróleo e tantas outras efetivas e graves e nefastos ações contra a economia do nosso Estado. O Estado do Rio de Janeiro foi acolhido de frente por conta de graves problemas no Brasil. Nós falamos muitas vezes aqui, deputado Alexandre, sobre o déficit que chegava a mais de 8 bilhões de reais. A estimativa para 2020 é da ordem de 10 bilhões de reais. Mas dentro desses 10 bilhões, inclui-se o possível retorno do pagamento da dívida da União. O não pagamento dela, se tirarmos isso, nós reduzimos para 4,7 bilhões. Ou seja, este governo está fazendo a sua parte. Nós temos o enfrentamento do pagamento da dívida da União, e que, no meu entendimento, não é do governo, é deste deputado. É um escárnio. E que, se hoje o Rio de Janeiro fosse obrigado a pagar essa dívida, nós tínhamos que entregar a chave para o governo do Estado, para o governo federal. Nós não tínhamos mais capacidade financeira. E a culpa não foi deste governo. Porque quando o governo anterior, os governos anteriores, foram aceitando uma grave crise de endividamento junto ao governo federal, o governo federal foi avalista dessa dívida, que hoje chega a mais de 180 bilhões de reais. Então aqui há uma cumplicidade nessa derrocada econômica do Estado do Rio de Janeiro, e que hoje o governo Wilson Witzel está fazendo a sua parte. Nós conseguimos reduzir o índice pela metade, o déficit pela metade, se não tivermos que pagar essa dívida com a União. Mais alguns dados importantes do que o governo tem feito a sua parte. Nós enviamos para essa casa, deputado Coronel Salema, a LOA de 2020, ancorada numa realidade orçamentária sem maquiagem. Isso nunca foi feito. Nós temos uma peça orçamentária absolutamente real, pronta para ser debatida nessa casa e pronta para ser discutida com qualquer analista econômico. Isso não acontecia. Nós fizemos ações importantes na área dos benefícios fiscais. Vossa Excelência, deputado Max, que foi o presidente de uma CPI importante de óleo e gás, deve se lembrar que nunca um governo
por uma medida efetiva da Secretaria de Fazenda, pelo comando de um governador, cassou benefícios fiscais de quem prejudicava o Rio de Janeiro. E eu cito duas. Rio de Janeiro revoga benefícios fiscais da BRF e Petrobras e cita prejuízo de 300 milhões. O governo do Estado entrou para valer na questão da farra dos benefícios fiscais. Mais um exercício efetivo de uma política de gestão dura para quem não quer cumprir a sua responsabilidade no Estado. Essas reformas não foram feitas a esmo. A equipe econômica tem se apresentado aqui. Lembro da importante reunião feita pelo deputado Renan Ferreirinha com o secretário de Desenvolvimento Econômico. Ao fazer a reunião, causa que me permito uma inconfidência, ao receber o telefonema do deputado Renan Ferreirinha, surpreso com a importante apresentação realizada pelo secretário e por sua equipe, demonstrando responsabilidade em atrair investimentos. O secretário Lucas Tristão atraindo investimentos sem caçar efetivamente aqueles que trazem dano para o Estado. Mesmo nesse regime de calamidade pública, mesmo com a recuperação fiscal, nós não paramos de investir em saúde. A Baixada Fluminense, o deputado Ratinho, que está aqui, sabe, 5 milhões de reais por ano, por mês no Hospital da Posse. Nunca a Baixada Fluminense recebeu tanto recurso na área da saúde. Mesmo num estado de calamidade, mesmo num estado grave no regime de recuperação fiscal. Nós enfrentamos em outros governos graves problemas na área da educação, greves recorrentes. Neste governo, o quinquênio, outrora espalhando-se notícias de que nós não pagaríamos, já foi pago para os professores. A rede já recebeu o quinquênio, sendo valorizado sem ferir o regime de recuperação fiscal. Todas as escolas foram reformadas. Todas as escolas receberam recurso para ampliar o seu corpo docente. Todas, 95% das escolas têm a sua grade curricular completa, sem aumento de despesa. Responsabilidade de gestão na área administrativa. Mesmo com toda esta calamidade, eu quero dizer da importância nesse cenário de calamidade, de por que nós precisamos ampliar o estado de calamidade até 2023. Porque, ao contrário do que já foi dito, nós não estamos dando um cheque em branco ao Estado. Nós estamos dando ao Estado, que já está provando que tem eficácia em gestão pelos números que apresenta, que ao dar esta possibilidade para o Estado, vamos aumentar a possibilidade de atrair investimentos com responsabilidade. Por exemplo, não atrasamos um dia no estado de calamidade o salário dos servidores públicos. E neste ano ainda cumpriremos as responsabilidades pagando o 13º adiantado. O estado de calamidade nos garante a possibilidade de, mesmo num desmando ou do não cumprimento de alguns compromissos do governo federal, nos dá a possibilidade de continuar cumprindo com retidão as responsabilidades com os servidores públicos e com as principais ações que o governo vem fazendo. Eu quero solicitar a Vossas Excelências um olhar de responsabilidade. Estender o estado de calamidade até 2023 e o fundo de pobreza é, à luz dos dados que estamos enfrentando, dar a possibilidade de que nós continuemos a defender o Estado do Rio de Janeiro na sua capacidade financeira e na responsabilidade de manter os principais equipamentos públicos a serviço da população. Os dados não mentem, deputado Alexandre. Nós diminuímos todos os índices na área de segurança. Os hospitais, a educação funcionando. Nós, que fomos vítimas, sim, de uma amarra do regime de recuperação fiscal, ainda assim, no cumprimento destas regras, estamos colocando
o trem no trilho e estamos virando o jogo, porque os dados não mentem. A redução efetiva de violência nas ruas, a redução efetiva dos índices que assolam a população, de homicídios, roubo de carga, e que ferem gravemente muitas áreas do nosso Estado, estão diminuindo, porque a política de gestão acontece de verdade. Se isso não estivesse acontecendo, eu não estaria aqui fazendo a defesa. Eu quero citar meus amigos, meus colegas que são da Baixada Fluminense. Há muitos, 50, 60 anos, não havia um final de semana sem homicídio na Baixada. Eu trago dados aqui de 4, 5 finais de semana sem nenhum homicídio na Baixada Fluminense. Esses dados são reais. É claro que precisamos fazer muito para avançar. E eu quero aí dar uma parte ao deputado Alexandre, mas solicitar a essa casa a responsabilidade. Todas as adequações por emendas podem ser apresentadas, mas a aprovação do estado de calamidade e do Fundo Estadual de Pobreza nos dará a capacidade de continuar defendendo o bem-estar dos fluminenses do estado do Rio de Janeiro. Deputado Alexandre. Deputado Márcio, ainda bem que o senhor mencionou a questão da educação, porque, de fato, o secretário Pedro Fernandes também tem feito um ótimo trabalho à frente da pasta. Eu sou muito crítico também ao regime de recuperação, principalmente na ausência de compensação que o Estado do Rio de Janeiro tem de crédito junto à União. É verdade, o pacto federativo é muito ruim para esse Estado. Mas quando a gente é eleito para ser o gestor de um Estado, a gente assume o ônus e o bônus. E o Estado do Rio de Janeiro estava quebrado por uma política de gestão totalmente irresponsável e muitas das vezes criminosas. O avanço administrativo, ou seja, o inchaço da máquina, foi feito de forma populista e a gente vai precisar endereçar esse problema. A questão previdenciária, o enxugamento da máquina, ele é imperioso para o Estado do Rio de Janeiro. E o governador vai ter que sim endereçar isso, senão o Estado vai acabar quebrando novamente. Eu entendo os esforços que estão sendo feitos, são louváveis, porém, resultado em segurança pública e tudo mais não resolve a parte administrativa. A gente precisa sim de gestão, de uma reestruturação administrativa nesse Estado. Caso contrário, não vai ter dinheiro. E o cidadão fluminense não aguenta mais pagar imposto. O Fundo de Amparo à Pobreza deveria mudar de nome. Deveria ser o Fundo de Amparo à Pobreza criado pela irresponsabilidade fiscal dos 3 poderes desse Estado, incluindo o Ministério Público. Então a gente precisa sim tratar a gestão de uma forma mais responsável e principalmente reduzindo o custo e aumentando a eficiência. Obrigado pela parte. Eu quero terminar minha fala, depois do deputado Alexandre, dizendo 2 questões. Estamos numa fase em que o Brasil enfrenta o grande desafio da reforma tributária. Eu sou um estudante de direito e creio de verdade que o Rio de Janeiro é mais uma vítima desse processo, porque se ainda nos falta atrair mais investimentos, é porque a carga tributária é absolutamente absurda, especialmente em algumas áreas do setor produtivo. Isso precisa ser refeito. Não é competência nossa legislar sobre isso. Cabe a nós incentivarmos, e aí como liberal eu digo, incentivarmos a cadeia produtiva, menos impostos. Eu votei nessa casa, alguns outros também, uma repactuação da questão da distribuição dos benefícios fiscais, para que os setores mais produtivos pudessem ter benefícios e oferecessem contrapartida, tanto na área de empregabilidade, como na área de oferecimento de serviço para a população. Porque se nós fecharmos as portas para o empresariado e para o setor produtivo, outros estados ganharão com isso. Vossa Excelência tem razão, mas sem divergir totalmente de Vossa Excelência, eu quero dizer que a eficácia da gestão se dá nos números. E que se hoje nós não tivéssemos números em áreas importantes como segurança, educação e saúde, eu concordaria com a fala de Vossa Excelência. Mas como nos números nós apontamos eficácia, significa sim que a gestão do governador Wilson Witzel está apontando para seriedade e eficácia. Porque senão, deputado Max, Vossa Excelência, que foi o prefeito mais avaliado da história do Rio de Janeiro,
que reeleito com 92% dos votos. Eficácia não se conta história. Eficácia se traz com números. E os números do governo Witzel mostram a eficácia e a competência da nossa gestão. Muito obrigado, presidente.